O Grande Reescritor do Espírito Santo, Parte 2, James Walter, 1º de maio de 2025. Todos nós somos, de alguma forma, vítimas da devastação do espírito da época. O espírito da época é, na verdade, o direito adquirido. É o relativismo humanista que se infiltrou na igreja e que o treinou para acreditar que suas preferências pessoais e seus caprichos emocionais são a verdade. Isso soa como um cristão americano? O conforto e a conveniência têm feito mais para destruir o poder e o mover do Espírito Santo do que qualquer influência externa jamais poderia ter sonhado. É o relativismo humanista. A sua verdade é a sua verdade. Ei, eu tenho que viver a minha verdade, mano. Certo? Pense nisso. Há uma negação da gravidade dos eventos e da época em que isso acontece. Isso ocorre porque isso é desconfortável. É inconveniente ter que pensar dessa maneira. É egocêntrico, mesmo na busca pelo Senhor. Há uma autogratificação intrínseca. Eles se cercam de professores que lhes dizem o que seus ouvidos querem ouvir. Eles estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar a um entendimento da verdade. Então talvez um cara como eu seja um deles. Talvez um cara como Joel pareça um. Talvez um cara que seja fogo do inferno e enxofre seja um. Talvez um cara que seja profecia direta seja um. Não importa o que seja. É o que seus ouvidos ansiosos querem ouvir, cada um individualmente. Vocês se reúnem ao seu redor, grandes professores. Você está sempre aprendendo, mas nunca consegue entender a verdade, porque a verdade é a pessoa na divindade de Jesus, o Cristo. Mas é tudo uma questão de informação para minha emoção. Preferências pessoais, certo? Ela exige o seu próprio caminho. Exige a validação de sua própria verdade pessoal, não uma verdade eterna. Exige uma perfeição de conforto, que, se você não percebeu, é fundamental para a forma como a igreja emergente, acolhedora para os buscadores, conduz a igreja. O que é promovido é a perfeição de conforto. Como eu me lembro da igreja da qual saímos. Eles disseram que nunca deixariam um sermão durar mais de 22 minutos porque não queriam que as pessoas se sentissem desconfortáveis. E é isso que estudos de psicologia mostram ser a capacidade de atenção. 22 minutos? Eu não consigo nem fazer o chamado para o culto em 22 minutos. Sabe, a média de tempo de oração na igreja por semana é de 14 segundos. 14 segundos. Porque eles não querem incomodar as pessoas. Você sabia que esses pastores, porque eu conheço muitos pastores em igrejas que buscam pessoas, têm matrizes que contratam consultores para lhes dizer como garantir que as pessoas se alimentem para que possam voltar para casa especificamente para o futebol americano, a NASCAR ou qualquer outra coisa, dependendo da temporada? E eles têm uma tabela sobre quando garantir que as pessoas saiam da igreja para não ofendê-las, destruindo seu tempo de recreação numa manhã de domingo. Vocês sabiam que isso é loucura, loucura e o auge do espírito da época. Então pensamos, isso é horrível. Isso é horrível. Isso é horrível. Eu digo, é melhor você examinar seu próprio coração. É melhor todos nós examinarmos nossos próprios corações. Onde estamos fazendo a mesma coisa? Só que com um toque diferente, certo? Complacência, indolência, preguiça são os indicadores do espírito da época. No entanto, há um elevado senso de superioridade espiritual. Eles não poderiam estar mais longe da verdade. O conforto e a conveniência fizeram mais para destruir o poder e o mover do Espírito Santo e as vidas do povo de Deus do que qualquer influência externa jamais poderia ter sonhado. O conforto e a conveniência fizeram para fazer desaparecer aos poucos o poder da igreja mais do que qualquer globalista, Klaus Schwab, ou qualquer aberração que apareça na face da terra jamais poderia fazer. Será que todos entendem isso? E, no entanto, estamos completamente alheios a isso. Não há nada de novo, infelizmente, nada de novo sob o sol.
Infelizmente, esta é a pior situação que já existiu, e é a pior que jamais existirá. Se você não sabe, Deus alertou Israel sobre isso, Cristo alertou a igreja sobre isso e então ele alerta a última era da igreja em particular sobre isso. Em Deuteronômio 6 versos 10 ao 13, Deus diz o seguinte: Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, 11 casas cheias de todo o bem, as quais tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste. Observe que eles não fizeram nada por ela. Eles não tinham nada a perder. Não trabalhavam. Não se esforçavam. Eles não fizeram nada. E Deus diz: E quando comeres e te fartares. 12 Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. 13 Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Efésios 5. Aqui está falando de libertinagem, dissipação da vida. 6 Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Por causa do prazer, por causa de um apetite insaciável por prazeres. Ele diz: E quanto a si mesmo, não deixe ninguém iludi-lo com palavras bonitas. É por isso que a minha ira está chegando. Especificamente por causa da completa rejeição do poder do meu espírito em sua vida em favor do seu eu. E ainda. 7 Portanto, não sejais participantes com eles. 8 Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. 9 Pois o fruto da luz está em toda a bondade, e justiça e verdade. 10 Provando o que é agradável ao Senhor. 11 Não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. 12 Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. 13 Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. 14 Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. 15 Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. 16 Usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Ele advertiu Israel e advertiu a igreja. Estas são as minhas advertências para ti. Guarda-te do conforto e da complacência que irão fazer desaparecer aos poucos a minha glória e o poder do meu espírito na tua vida. Então, em relação à última igreja, ele diz em Lucas 21, novamente, a respeito da segunda vinda, onde ele está falando sobre a figueira e o que está acontecendo. E ele diz: 34 Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Tenham cuidado. Conforto e conveniência tirarão tudo de você sem que você perceba. Alguém se lembra por que cortaram o cabelo de Sansão? Eles removeram o Espírito Santo. Alguém se lembra por que Eli perdeu sua promessa eterna no Senhor? Conforto e conveniência. Ele não queria se esforçar para criar os filhos, para discipliná-los. Ele queria que eles gostassem dele. Então, por conforto e conveniência, ele foi removido. Você se lembra por que foi escrito sobre Israel e Cabode: a glória do Senhor se foi? Porque eles queriam os prazeres das nações ao seu redor e queriam servir aos deuses das nações ao seu redor. Você se lembra por que Saul perdeu o favor de Deus e o Espírito Santo foi removido dele? Porque em seu momento de angústia, porque ele se sentiu um pouco desconfortável, ele hesitou e clamou por um pensamento próprio, fora do caminho prescrito por Deus. Ele não estava disposto a perseverar nem mais uma hora até que Samuel aparecesse. Conforto e conveniência. Conforto e conveniência. Tudo isso em todas as Escrituras. Fim da segunda parte.